Então, voltando lá, eu tinha proposto um exercício, né? Que era, eu quero saber, se eu tiver 50 gramas de nitrogênio, quanto de amônia vai ser produzido? Então, olha só, galera. Olha a minha pergunta. Eu estou falando de nitrogênio e de amônia. Eu não falei de hidrogênio. Então, na estequiometria é assim. Você identifica o seu problema. Sempre vai ser entre dois. Opa, o que eu fiz aqui? Ai, meu pai. Não sei o que eu fiz. Deixa eu voltar lá. Aqui. Aí. Vamos lá. Voltando, eu não falei do hidrogênio. Identifique sempre vai ser, na maioria das vezes, vai ser entre duas substâncias. Então, entre o nitrogênio e a amônia, que é isso que eu falei. Se tiver tanto de nitrogênio, quanto de amônia vai ser produzido? Então, ó, o hidrogênio está ali no meio, ele vai fazer a reação, mas eu não vou usar ele nos meus cálculos. Então, primeira coisa, eu falei em massa. Falei, se eu tiver 50 gramas de nitrogênio, quantos gramas de amônia vai ser produzido? Então, olha só, ficou tranquilo porque eu estou falando em massa e eu quero resultado em massa na mesma unidade. Isso daqui é fácil. Esse é o exercício de estequiometria, é fácil. Agora, se eu quisesse saber em miligrama ou quantas toneladas de amônia fosse produzido, eu ia fazer meu cálculo em grama e depois eu teria que converter para a unidade que o cara quer no final, a unidade de massa. Aqui está tranquilo porque falei em massa e quero resultado em massa. Vamos fazer desse jeito, que é o mais fácil. Se eu estou falando em massa, eu preciso saber quanto que vale a massa do mol que está aqui, ó. Disso daqui, essa quantidade de nitrogênio, quanto que isso equivale em massa? Isso daqui é a massa da quantidade molar que está. Você calcula a massa molar do cara e multiplica pelo número de mols que você tem dele. Então, o nitrogênio vale 28, a massa molar dele. Vezes o número de mols que você tem dele, que é 28, pronto. Eu tenho 28 gramas de nitrogênio. Aí eu tenho que calcular a massa da amônia. Vou calcular a amônia. A amônia vai ser lá, ó, o N e o H. Vamos lá, você tem que fazer essa continha. O N vale 14 e o H vale 1. Aí tem que multiplicar pela quantidade. Ó. Na minha fórmula aqui, se esquece esse 2 por enquanto. Por enquanto não estou usando ele. O N eu só tenho 1 e o H eu tenho 3. Tá? Portanto, 14 vezes 1 vai dar 14. 3 vezes 1 vai dar 3. Eu somo isso daqui, ó. 3 com 4 dá 7. E aqui é 1, dá 17. Passei o slide. 17 é a massa da amônia, 17 gramas. Só que eu tenho 2 mols, então isso daqui vale 17. Aí você tem que multiplicar por 2, e isso daqui vai dar 34 gramas, tá? Então é isso que o exercício já está aqui, ó. Exercício não, o exercício é eu que estou inventando, né? Isso aqui não é exercício. Então eu tenho 34 gramas de amônio sendo produzido. Então você calcula a massa molar da substância e multiplica pelo número de mols que você tem dela, tá? Sempre assim. Pronto, ó, eu já tenho a minha relação. Deu uma regra de 3, sempre vai dar uma regra de 3. Estequiometria se resolve por regra de 3. Raciocínio lógico. Então, eu estou observando aqui que 28 gramas, agora eu já vou conversar em massa, não vou conversar mais em mols. Ó. Vou conversar em massa. 28 gramas de nitrogênio está produzindo, olha lá, minha regra de 3, 34 gramas de amônia. Se eu tiver 50 gramas de nitrogênio, quanto de amônia vai ser produzido? X. Aí agora você vai fazer a sua regra de 3, multiplicar cruzado essa bagaça aqui. Então vai ficar 28 vezes x é igual a 50 vezes 34. E aí eu falei para vocês hoje no grupo, falei, agiliza os cálculos para mim. Pega a calculadora e vai fazendo aí. Deixa eu ver aqui de cabeça, enquanto vocês... Vamos ver quem vai mais rápido. Pega a calculadora e vai calculando aí. 5, 20, deixa eu ver, 5. Então, 0, 5 vezes 150. 170. Acho que é algo assim, sei lá, 1.700. 50 vezes 34. Quero que vocês façam aí, vão falando para mim. Se eu estou falando besteira, é muito possível que eu estou fazendo de cabeça. Então, 170 por 5 vai dar 3 e alguma coisa. Não. Aqui vai ter mais um zero a mais, eu acho. Não, tá tudo errado isso aqui.
Quem está fazendo cálculo para mim? 0,3. Não, tá certo, isso aqui dá 1.700, né? Oh, por Dá que 34, não é? 34, 34. Não, eu tô fazendo cálculo errado aqui do seguinte, ó. Agora que eu tô... Peraí. Por que eu tô dividindo por 50? Eu multipliquei e deu 1.700, eu tô dividindo por 50, não é por 50, é por 28, né? É 50 vezes 34 dá 1.700. Só confere aí. Aí é dividido por 28. Olha aqui, o X não tá aqui, do outro lado, ó. Aí dá 60,7. Isso, eu tô dividindo por 50 aqui, não é por 50. Eu não tô conseguindo mudar para caneta aqui, peraí. Ver se eu consigo. Aí, voltou. Ó, não é 50, aqui é 28. Então não tem como cortar, é 1.700 por 28. Então você falou que dá quanto? 60,7. 60,7 gramas. Ok, isso é esperado. Ó. Você tem que ter o senso crítico também da sua resposta. Você não é robô para resolver o exercício e já ir lá e procurar. Não, olha o senso crítico. O senso crítico é esse aqui. Ó. Se 28 estava produzindo 34, ó, 50 é mais ou menos o dobro, né? Não chega a ser o dobro. Então, o que eu espero que o meu valor seja próximo do dobro. Qual é o dobro de 34? 68. Então, vai dar ali perto. Olha lá, 60. Opa, esse resultado faz sentido. Tá? Então, você tem que ter esse senso crítico de analisar o seu resultado, se faz sentido ou não. Agora, vamos supor que você calculou aqui que deu 6. Aí você vai lá e vai e marca. Você é louco? Como que pode ser 6? Se 28 estava dando 34, 50 tem que ser mais do que 34. Não pode ser menos, entendeu? Então, esse senso crítico tem que desenvolver isso. Porque eu tomei um tapa na cara quando entrei na faculdade. A minha professora de Química Geral, a professora Maria Helena, já aposentou. O tapa na cara foi que ela deu na turma, né? Todo mundo, vocês não têm senso crítico nenhum, porque a gente era robozinho. Saía resolvendo o cálculo e não, dava uma coisa totalmente absurda. Tipo isso que eu falei agora, dá 6. Como que pode dar 6? Ela deu uma catracada. Porque realmente a gente não tem senso crítico. A gente quer treinar igual robozinho e não, você tem que observar se o seu cálculo faz sentido. Beleza? Isso que nós fizemos é o quê? Cálculo estequiométrico. Vocês viram que é um cálculo de proporção? Isso é mais matemática do que química? A parte química está onde? A parte química está em identificar a reação, identificar o processo, fazer o balanceamento. O resto é proporção, isso é matemática, daí para frente. Olha aqui, ó, esse exercício aqui, esse exemplozinho que eu trouxe da amônia, mesma coisa aqui, ele quer saber, ele está falando em mols, ó, calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mols de gás e nitrogênio. Ele está falando o seguinte, se eu tiver 5 mols de nitrogênio, quanto de amônia vai ser produzido? Ele quer saber em mols também, ó, calcular o número de mol. Ok, tranquilo. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui ainda. Desse jeito que está tranquilo, ó. Você identifica a proporção está dizendo que quando não tem nada aqui é 1 mol de nitrogênio, produz 2 mols de amônia. Então escreve isso, ó, 1 mol desse produz 2 mols desse. 5 mols de... Aí o exercício está falando 5 mols de nitrogênio, olha aqui, ó. 5 mols de gás nitrogênio. Agora aí está o problema, se você não sabe quem é gás nitrogênio, ferrou, entendeu? Porque aqui não está N2, aqui está gás nitrogênio. Então, gás nitrogênio, você vai pela intuição. Ah, eu não sei a fórmula. Vai pela intuição. H2 é nitrogênio? Não, não pode ser. O NH3 é amônia. O nitrogênio tem que ser só o N. Então, pronto, já sabe que esse é o cara. Então, se eu tiver 5 mols de gás nitrogênio, quanto de amônia é produzido? Então, olha aqui, ó. 5 vezes 2 vai dar 10. Vai ser dividido por 1, né? Isolando o X. 1 vai vir para cá e vai passar dividido. Aí, o mol, esse mol corta com esse mol, mas aí é análise dimensional, isso não precisa. Nosso resultado vai ser o mesmo, o X aqui, ó, a unidade dele vai ser a mesma da onde ele estiver embaixo. Tá? Se aqui é mol, o resultado vai ser em mol. 5 vezes 2, 10 dividido por 1, 10. Então, nós teremos 10 mols. Agora, eu vou mudar a pergunta. Eu não quero o número de mol.
Eu quero saber a massa. Tá? Olha a pergunta, acabei de mudar. Quero saber qual é a massa de amônia produzida. Eu quero que vocês façam. Alguém tem ideia ou não? Ó, já para a gente não perder tempo. Tem ideia do que fazer? Quer pensar ou fala não vou conseguir? E aí eu já resolvo. Eu sei que vocês gostam que eu resolva. Vou tomar água. O silêncio quer dizer não sei fazer. Tem que fazer regra de 3, não tem? É regra de 3. Eu quero saber quanto de amônia é produzido, a massa de amônia, tá? Eu não quero saber mais o número de mols, ó. Não quero mais número de mols. Risquei. Eu quero a massa. Qual é a massa? X igual a 10, é isso? Então. Ah, não, já tá ali. Isso Voltar, daqui, falei errado. então, nessa pergunta que eu estou fazendo, você vai esquecer isso aqui, tá? Ó. Esquece isso daqui não existe. Viajei. Eu estou falando assim, eu tenho 5 mols de nitrogênio, quero saber quantos gramas de amônia vai ser produzido. Então, isso é estequiometria, tá vendo? Eu posso te informar uma quantidade de uma coisa e pedir uma outra. A outra eu posso pedir em gramas, eu posso pedir em número de mols, e eu posso te pedir em volume. Não seria 10? 10 o quê? Não, porque é o número Porque de assim, mol ó, ali, se ó. o... Não, 10 é o número de mols, tá? Se eu tenho 5 mols de nitrogênio, eu quero saber quantos gramas de amônia. Quantos gramas? Então, olha só. Aí que entra aquele esqueminha que eu falei para vocês, ó. 1 mol. Vou escrever aqui no canto. 1 mol vale 3 coisas. Ó. Esse 3 aqui, ó. Aqui, vou colocar em cima a massa. Massa molar. Então vai dar 5. Ou não? E o 6 vezes 10 é 23. Não. Olha só, a relação. O mol pode ser 3 coisas, tá? Olha aqui, acompanha comigo o raciocínio. Pode ser 3 coisas. O mol pode ser massa, pode ser volume, pode ser o número de átomos e moléculas, que é o número de Avogadro. Quando que eu vou usar a massa? Quando o cara pedir a massa. Então, um mol vai ser a massa molar. Eu quero saber qual a massa de amônia. Opa, se eu estou falando em massa, eu quero massa, eu tenho que saber qual é a massa disso aqui. Ó. Quantos gramas isso daqui me dá? Então, você tem que ir lá e calcular a massa molar. Nós não fizemos agora, dava 17, né? A massa da amônia. Só que você tem que multiplicar por 2. Você tem que multiplicar por 2, que é a massa do... que é o número de mols. Esse negócio está me atrapalhando. Eu não entendi esse 17 aí. Então, esse 17 é a massa molar da amônia. Eu vou escrever aqui, tá? Vamos lá. NH3. Eu tenho um N e tenho H. É que nós fizemos isso na aula passada. E você fugiu, né? Mano, pior que eu nem lembro. Eu acho que eu fui ajudar minha mãe a fazer alguma coisa aqui, guardar compra, algum negócio assim. Foi mal. Você e o Padilha. Hoje tá fugindo o Santiago. Eu já sei o que aconteceu. Tem o aniversário do amigo dele. Tá fugindo. Vou pegar ele depois pela orelha. Ainda bem que o presencial tá voltando, né? Porque aí eu pego pela orelha mesmo. 14, que é 3. Olha só, somando... Falar nisso, quando que volta? Então, olha só. Aproveitar que nós estamos aqui. Nós estamos ajeitando o local, né? Já compramos todas as coisas. Agora nós estamos com um impasse, que é a energia. A Energisa está fechada, tá? Para ligar a energia. Como que nós vamos voltar se não tiver energia? Então, nós estamos na briga. Eles estão atendendo via WhatsApp. Aí você manda mensagem, eles não respondem. E eles mandam uma mensagem assim, tente mais tarde. Aí você tenta de novo. Falo, cara... Isso aí vai ser trampo de resolver, velho. Não, isso daí está sendo trampo. A energia, o resto está de boa, o resto está tudo certo. Agora, a ligação da energia. Esse que eu tô com esse problema. Que já está tudo certo, a gente está com as cadeiras, já tudo no jeito. Lá. Mas vocês pretendiam voltar quando? Segunda. Agora, se não conseguir a energia, nós vamos lutar para conseguir a energia, porque eles têm um prazo de 24 horas depois que você solicitou para ligar. Então, por exemplo, se amanhã de manhã a gente conseguir, beleza, até sábado o cara já ligou. Aí, tranquilo, aí acabou o problema. Eu não sei se final de semana eles atendem, não sei como que vai ser. Mas amanhã... Hoje eu não tive tempo de correr atrás disso, porque é o seguinte, fica eu correndo atrás disso, o Bruno, o Fabrício,
E aí hoje eu não tinha tempo de correr atrás disso, porque eu tinha aula e eu tinha outras coisas que eu estava resolvendo. Então não tive como. Mas olha só, amanhã a gente vai falar para vocês se deu certo ou não, ou até sábado, tá? Se não deu problema na Beleza. energia. Se deu problema na energia, não conseguiu. Tipo assim, até sábado não consegui me resolver. Os caras não foram ligar a luz. E aí não dá, né? Porque não tem como, sem energia. Agora o resto, bebedor, cafeteira, os itens de lixeira, tudo certinho já. Tá tudo beleza. Já adquirimos tudo. Tá tudo tranquilo, só falta a energia ligar. Uma desgrama. Aí, por exemplo, eu não tenho como fixar o quadro lá, porque não tem como eu ligar a furadeira, porque não tem energia. Aí tá o quadro, mas não tem como ligar, fixar ele na parede. Entendeu? Então, esses são os problemas. Vamos lá, Gabriel, do NH3, da amônia. Ó, o NH3. A massa molar é a massa da molécula, tá? A massa da quantidade de átomos ou de moléculas. Você faz assim, você pega os elementos químicos que tem na sua fórmula. Aqui no caso eu tenho nitrogênio e hidrogênio. Então eu coloquei um embaixo do outro, o N e o H. Depois eu peguei a massa de cada um. Aqui o exercício não está falando porque tinha anterior, né? Antes ele tinha dado esses dados aqui, ó. O N vale 14. De onde que sai isso daqui? A massa dele na tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica, eu for lá no N, vai ter lá a massa, o número de massa dele, 14. O hidrogênio é 1, tá? Porque o hidrogênio só tem um próton. O que determina a massa do átomo é o próton e nêutron. Como ele não tem nêutron, então a massa dele é 1, é só um próton. Aí eu multiplico pela quantidade que tem na minha fórmula aqui, ó. Olha aqui na fórmula, o nitrogênio só tem 1. Então eu vou pegar a massa do cara, multiplicar pela quantidade. 14 vezes 1, 14. O hidrogênio, a massa do cara é 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. Então, vou multiplicar por 3. Pronto. Deu 3 o resultado. No final, eu somo essa bagaça, tá? Então, 4 mais 3 dá 7. 1 mais nada é 1. Então, minha massa da amônia é 17. Entendeu agora? De onde saiu esse 17? Daqui. Aham, entendi. Valeu. Isso. Aí, agora você multiplica. Isso é a massa da amônia apenas. Só que eu tenho 2 mols dela. E essa massa aqui é de 1 mol. Como eu tenho 2, eu multiplico por 2, dá 34, né? Aí vai dar 30. 34 gramas. Aí agora que vem nossa estequiometria, tá? Vou escrever aqui embaixo, ó. O exercício está falando mol e massa. Olha só a relação. Ele quer saber 5 mols de nitrogênio dá quantos gramas de amônia. Ele está falando mol aqui e gramas aqui. Cara, tem pelo menos 2 jeitos de fazer isso aqui. 2 jeitos, pelo menos. Eu posso manter isso aqui em mol, que eu iria fazer isso, que ia ser mais fácil. Por exemplo, aqui eu vou manter tudo em mol e desse lado tudo em gramas, porque o resultado vai sair aqui, né? O resultado vai sair amônia, embaixo da amônia. Então, eu quero que o meu resultado seja em gramas. Então, aqui eu vou deixar tudo em gramas e aqui, como ele falou em mol, vou deixar tudo em mol. Então, beleza, tranquilo. O que não pode é ficar 1 mol e outro grama. Aí não dá. Aí, tá? Por exemplo, vou deixar aqui 2 mols e aí meu resultado vai dar em gramas? Não. Tem que ser. Se eu estou pedindo em grama, tem que estar tudo em grama desse lado. Do outro lado, pode estar tudo em mols, tudo em gramas, pode estar tudo em número de moléculas. Então, o esquema é padronizar as unidades, tá? Toma cuidado com isso. Como o cara falou, ele quer saber 5 mols de nitrogênio produz quantos gramas? Eu que estou falando isso, né? Não é o cara. Eu que inventei a pergunta. Quantos gramas de nitrogênio vai ser produzido? Então, beleza, vou armar aqui embaixo. Pela estequiometria, ó, meu problema está entre o nitrogênio e a amônia. Então, já sei entre os caras que eu vou ter que fazer o cálculo. Qual é a proporção molar que está tendo lá? 1 mol de N2, de N2 está produzindo 2 mols de NH3, tá? Aqui é N2 e aqui é NH3. 2 mols. Só que o exercício que eu estou falando, eu quero que a amônia seja em massa. Quanto que é 2 mols de amônia? Já calculei que 2 mols de amônia em gramas dá 34 gramas. Então, a minha proporção aqui continua sendo mantida. 1 mol de nitrogênio produz 34 gramas de amônia. Eu só converti esse valor aqui para grama. Converti o mol para grama. É a massa molar. Agora, o exercício está falando o seguinte. Se eu tiver 5 mols de gás de nitrogênio, 5 mols de gás nitrogênio, quantos gramas de amônia? Aí vem meu X aqui, ó. Tá?
Você já poderia ter feito direto aqui em cima. Eu só coloquei para a gente ir analisando passo a passo. Ó, a proporção do número de mols, que é o que está aqui em cima. E aí você faz a conversão, vê o que o exercício está querendo. Né? Meu cálculo está aqui. Ó. Você faz aqui, multiplica em cruzado. Vai dar x vezes 1 é x, que é igual a 5 vezes 34. X é igual a... Nós fizemos isso lá atrás, né? 170. Vai dar 170. Lá era 50 gramas. Aqui é 170 gramas. Então, fechou. Acabou. Olha aí. Esse é um cálculo. Beleza. Agora, eu poderia fazer uma outra pergunta no mesmo exercício. Em vez de perguntar quantos gramas de amônia é produzido, eu posso perguntar quantos litros de amônia vai ser produzido. E agora? Como que eu faço? Olha aqui o esqueminha do mol que eu passei. Vai dar 0,17, não é? Aqui, não. Deixa eu ver. Ó. 1 mol dá 34 gramas. 1 mol dá 34 gramas. 5 mols tem que ser mais do que 34. Tem que ser 5 vezes o número de 34. Tem que ser 5 vezes maior. Então, 3 vezes 5, 15. Ó. Aí o 4 aqui. 4 vezes 5, 20. 170, ué. Isso, tá certo. 150 mais 20, 170. Tá certo? Ah, tá. Achei que, tipo, tinha que pegar desse 170. Não. Acabou aqui. Agora eu tô falando assim, se eu quiser saber qual o volume, porque aí com isso a gente já trabalhou as 3 propriedades de estequiometria, que é você calcular... Ah, tá, entendi. 2, na verdade. Não, né? mas você perguntou quantos litros, é isso? E agora eu tô fazendo uma outra pergunta. Com esses 5 mols de gás nitrogênio, quantos litros de amônia são produzidos? Você faz o mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. Vamos colocar lá. Vou colocar aqui, tá? É um outro cálculo agora. Aqui encerrou. Aqui eu calculei em massa. Beleza. Aqui embaixo foi massa. Agora aqui em cima vamos falar em volume. Vamos colocar aqui, vou até escrever. Volume. Por cima, aqui tudo zoado, ó. Mas vocês enxergam. Quem tiver em celular, isso daqui fica pequenininho, né? Acho que fica ruim de enxergar. Não sei como é que tá aí. Mas o ideal é que seja no computador. N2, nós temos N2 e temos NH3. É desses caras que eu estou falando, da minha equação. Ó. N2, meu problema está aqui. Ó. Eu sempre estou trabalhando com esses dois. Eu poderia usar o H2 também, se quisesse, tá? Mas eu vou ficar com esses daqui. Qual é a proporção? Vou escrever aqui embaixo. A proporção é 1 mol de N2 está produzindo quanto? 2 de NH3. Essa é a proporção. 1 mol de N2 produz 2 mols de NH3. Vamos ver o que eu estou perguntando mesmo? Eu estou falando, se eu tiver 5 mols de N2, então mol com mol, ó. Belezinha, N2, né? Vamos padronizar, mol e mol. Pode manter, tranquilo. Que essas unidades se anulam. Eu quero saber... mas eu não posso fazer isso com 5 agora. Eu quero saber 5 mols de N2, quantos litros de NH3 vai dar? Então eu preciso saber o seguinte... 2 mols de NH3, quantos litros está usando? Quantos litros ele me dá? Vamos voltar aqui. Aqui é 1 Não mol. vai ser a mesma conta que a gente acabou de fazer? Só que, mesma conta, só que aqui nós não colocamos 34 gramas, porque eu queria saber em massa. Aqui eu quero saber em volume. Aqui eu descobri, ó, 2 mols de NH3, quantos gramas vale? Vale 34 gramas. 2 mols de NH3, 34 gramas. Nós fizemos o cálculo aqui, né? Agora eu quero saber 2 mols de NH3, se eu estou falando em litros, eu quero saber qual o volume de 2 mols de NH3. Aí eu vou socorrer a quem? Vou socorrer aqui, ó. Volta aqui no cantinho, ó. 1 mol, se for em massa, é a massa molar, que é isso que nós fizemos aqui. Se for em volume, é o número de Avogadro para volume. 22,4 na CNTP, tá? Aqui eu estou considerando que seja. Eu estou inventando um exercício agora. Eu quero saber qual é o volume, se tiver nessas condições. 1 mol vale 22,4 litros, tá? 22,4 litros. 1 mol vale 22,4 litros. Como eu tenho 2 mols, quantos litros isso me dá? O que eu tenho que fazer? Não é só multiplicar por 2? Ó, 1 mol vale 22,4. Isso aqui é lei. É lei. Só que aqui eu não tenho 1 mol, né? Aqui eu tenho 2. Quantos litros isso me dá? 2 vezes 22,4 vai dar 44,8? 44. Isso. Isso, né? 44,8 litros.
Olha só, então eu já tenho a minha relação aqui, ó. Já tenho a minha relação mol e litro. O exercício está me falando, se eu tiver 5 mols, quantos litros isso me dá? Ah, o meu problema está aqui, ó. Que zoeira que tá esse slide, hein? Mas eu não tenho espaço. Tá, aí você multiplica cruzado. 1 vezes x é x, e aqui é 5 vezes 44,8. Então, 4 vezes 5, 20, vai dar 200 de larai, né? Faz aí, celular. 200, Cortou, não entendi. 224. 224, certo? Litros. Pronto. Então, ó, nesse negocinho aqui, ó, tanto de coisa que eu posso explorar, tá vendo? Eu poderia explorar mais uma outra coisa. Poderia explorar essa terceira aqui, ó, que eu não explorei. Se eu quiser saber quantas moléculas de amônia seriam produzidas, tá? Eu posso fazer muita coisa aqui. Eu posso falar assim, ó, a partir de 224 litros de amônia, quantas moléculas de nitrogênio são necessárias? Dá para brincar um monte aqui, mas tá. Vamos resolver exercícios reais que precisa. Aqui está no mesmo... Olha, a gente acabou de fazer isso, né? A massa de amônia. Acabamos de calcular o volume. Tudo no mesmo exercício. E a gente só não fez o cálculo de número de moléculas. Mas eu não vou fazer aqui porque isso cai muito pouco, tá? Isso eu vou deixar assim para... Vamos ver se lá na apostila tem algum exercício. Eu não lembro se tem algum exercício falando número de moléculas. Se tiver, a gente faz. Se não, vai ter na lista de exercícios que eu vou passar. Aí, para quem está estudando de verdade, está resolvendo os exercícios extras que eu estou passando, lá vai ter para você... O que é esse aqui? Lá vai ter para você exercício para praticar disso. Mas o mais importante é você vai trabalhar com massa e volume, tá? É o mais importante, tem que dominar isso. Entender o probleminha. Vamos falar de uma coisa importante aqui, que é reagente em excesso e reagente limitante. Que aqui eu já mato a questão de estequiometria. Reagente em excesso limitante, rendimento, que eu vou falar depois, e pureza. São essas coisas, tudo que vai acontecer nos cálculos estequiométricos. O que é isso? Reagente em excesso. Que é o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui a minha pessoa. Quando eu aumento aqui, aumenta para vocês? Também aumenta, né? Quando eu aumento a minha pessoa. Acho que deve aumentar. Seguinte. Deixa eu pegar aqui esse copo e... sei lá, uma xícara aqui, ó. Uma xícara. Aqui, ó. Copo de unicórnio. Tem uma substância aqui, uma quantidade, tá? E aqui tem outra quantidade. Peguei lá doidado. Fiz assim, ó. Juntei as duas. E aí eu vou despejar ela. Tem um frasco aqui embaixo, aqui uma bacia. Eu vou jogar. Essa substância reage com essa. Despejei os dois lá. Pau! Vai dar uma reação química, uma coisa louca. Só que eu não fiz medida. Eu não fiz medida estequiométrica certinho. O que é estequiométrico? A reação falava lá que 1 mol reage com 2 mols. Eu não fiquei calculando massa em volume, nada. Só peguei a substância e misturei. Uma das substâncias, muito difícil eu vou ter feito isso, de pegar assim certinho a quantidade. É muito difícil disso acontecer. Então, provavelmente que uma substância vai estar em excesso. Ela vai estar em uma quantidade maior. E a que tiver em quantidade menor, tá? Ela vai ser chamada de reagente limitante. Porque ela vai ser consumida inteira. Quem é o reagente limitante, ele sempre é consumido inteiro. Ele vai reagir tudo ele. Esse cara aqui que tem a mais, olha só. Esse cara, deixa eu desligar, tá aparecendo os 10 minutos aqui. Só fechar. O cara que está em excesso, que tem a mais, ele vai reagir ali uma certa quantidade, o restante vai ficar sobrando. Então, isso é o excesso. Então, deu para ter uma ideia do que é reagente em excesso e o limitante? Limitante é aquele cara que vai limitar a estequiometria. E o em excesso é que está sobrando. Então, vai ter uma parte dele que vai reagir, vai consumir todo o outro, vai reagir tudo, vai consumir todo esse cara, e vai ficar sobrando aqui uma quantidade. Isso é reagente em excesso e limitante. E olha só, isso é que os caras gostam. Em termos de estequiometria, o que eles gostam? De falar de reagente excesso, limitante,
rendimento, quase todos do Enem que caem de estequiometria, porque todo ano estequiometria cai, quase todos têm rendimento, que é o que eu vou falar na sequência. E às vezes tem pureza. Às vezes no mesmo exercício o cara põe rendimento e pureza no mesmo exercício. Aí, meu amigo, aí dá trabalho. Não é que é impossível, mas é trabalhoso. Então, eu já expliquei o que é reagente em excesso e limitante. A minha dica é a seguinte. Eu pego um exercício aqui, ó. Aí esse exercício está me dando as quantidades. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ele está falando aqui, ó. Foram misturados 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio para produzir água. Aí vamos determinar o reagente limitante, a massa do produto formado e a massa do cara que está em excesso. Então vamos fazer isso, vamos ver como é que faz, como é que eu faço para descobrir. A princípio, não tem como eu bater o olho aqui e falar, ó, o cara pegou 40 gramas de cada. Eu bater o olho e falar, fulano está em excesso. Tá? Por exemplo, fazendo essa análise aqui, essa daqui ficou fácil porque o cara colocou a mesma quantidade de cada, 40 de hidrogênio e 40 de oxigênio. Raciocina comigo aí, vamos pensar, tá? Até eu vou ter que pensar aqui, eu não sei a resposta. Vou pensar junto com vocês. O cara colocou a quantidade igual. Olha aqui, a proporção na reação química está falando que 2H2 reage com 1O2. 2 mols de hidrogênio, a proporção é 2:1. Tá? Quem que vai ser o limitante aqui? H2 ou O2? Porque o cara pegou a mesma quantidade. Quem que vai ficar... O H2. Que vai ser consumido tudo. É isso que eu quero saber. O limitante é o que vai ser consumido tudo. É o O2. Olha só. Acho que eu não fui claro na minha pergunta. Ah, tá. Eu entendi agora. Você entendeu? Que até então sumiu. Uhum. Ele tem a mesma quantidade dos dois. O cara que, pela estequiometria, está falando que eu só preciso de um. Para cada 2 desses, eu preciso só de um oxigênio. Ele colocou lá o oxigênio adoidado. Ele colocou a mesma quantidade, como se ele tivesse colocado 2 e 2. O que vai acontecer? Vai ficar sobrando... vai estar sobrando... Desculpa, eu falei besteira. Nossa, eu confundi totalmente meu raciocínio. Ô, Emily, você tá certa. Você falou... olha só, a cada 2 hidrogênio, eu preciso de um oxigênio. Se eu colocar 2 e 2, tá? Ou 3 e 3, o que vai acontecer? O oxigênio vai ficar sobrando, né? Então, nós vamos fazer os cálculos para descobrir isso. Esse cara vai ficar sobrando. Aqui vai ser consumido tudo. Por quê? Esse cara é o que consome mais, ó. Ele é o que precisa de uma quantidade maior. Apesar que é o seguinte, também tem uma outra coisa que influencia. Não dá para fazer isso que eu estou fazendo. De analisar pela massa. Porque a massa do hidrogênio é um valor. A massa do oxigênio é outro. Então, não tem como a gente prever sem fazer o cálculo. Então, minha dica, galera. Minha dica é... Deixa eu abrir a caneta aqui do... A dica é fazer 2 cálculos, tá? Geralmente, quando você faz o primeiro, você já descobre. Eu vou fazer um cálculo aqui, ó, só para os reagentes. Como eu estou querendo saber reagente limitante, eu vou pegar os meus reagentes. Por enquanto, eu não quero saber de produto. Vou pegar meus reagentes e fazer um cálculo entre eles. Como o exercício está falando em massa, ó, gramas, né? Ó, gramas não é massa? É massa. Eu vou ter que descobrir qual é a massa disso daqui, ó. Qual é a massa de 2 mols de H2. Ele me deu aqui, ó, que o H2 vale 2 gramas. Olha que beleza, esse cara é bom. Ele já me deu calculado já. Porque cada hidrogênio vale 1 vezes 2 dá 2. Só que eu tenho que multiplicar pelo número de mols que eu tenho. Cada molécula de hidrogênio de H2 vale 2 gramas. Só que eu tenho que multiplicar pelo número de mols. Então, isso aqui me dá 4 gramas. O oxigênio, ele já me deu calculado. O O2 vale 32. Tá? Eu vou multiplicar pelo número de mols dele que eu tenho. Eu tenho 1. Então, 32, eu vou ter 32 gramas. Então, olha só. Viu, por que ele tá dizendo que o H2 é igual a 2 gramas? Você colocou 4. Ah, tá. Não. Eu coloquei 2. Ó. O H2 vale 2 gramas. Esse 4 é porque eu multipliquei pelo número de mols que eu tenho. Esse 2 gramas, tá. Esse 2 gramas é para 1 mol. 1 mol de H2. Sempre o cálculo da massa molar é sempre para 1 mol, tá? Sempre para 1.
Só que aqui eu não tenho 1, aqui eu tenho 2, então eu vou ter que multiplicar pelo número de mols que eu tiver. Entendeu? Por isso que deu 4. Olha o oxigênio. O oxigênio é 32 para 1 mol. Como eu tenho 1 mol, beleza, 32. Então, primeiro teste, galera. Vamos ver quem está em excesso e quem é o limitante. Primeiro teste é o seguinte. Pela estequiometria, eu sei que... Vou colocar aqui, ó, H2 e O2. Pela estequiometria, eu sei que 4 gramas de H2 produzem 32 gramas de O2. Belezinha. Beleza pura. Tá? Aí o cara... Vou fazer o teste primeiro com o hidrogênio, tá? Vou colocar os 40 gramas lá que o exercício me falou. Ó. O exercício falou lá em cima que ele usou 40 gramas de cada. Então, vamos pegar o H primeiro. Ele é o primeiro que eu vou testar. Eu poderia começar testando com oxigênio. Com qualquer um, você pode começar o teste. Pega a massa que ele te deu e põe embaixo do cara. E faz uma regra de 3. Então, nós vamos fazer essa regra de 3. Vamos resolver e ver quanto que dá aqui. 4 gramas precisa de 32 gramas de oxigênio. 40 gramas de H2, X. Multiplica isso aqui cruzado. 4 vai ficar 4 vezes X. Resultado de tudo, eu acho que vai dar 320. 40 vezes 32. Vamos fazer o teste aqui. 8. Eu vou ter um 0. Aí, dividido por 4, né? 320? Pode ser. Deixa eu ver. 4 vezes 0. 0. 320. Aham. Isso, tá certo. 320. Beleza. Olha só. Aqui, a gente já pode discutir muita coisa se eu ter que fazer outro cálculo. Olha só. Esses 40 gramas de hidrogênio, para eles serem consumidos, eu precisaria de 320 gramas. Outra coisa aqui, eu não precisaria nem estar... Eu fui bizonho aqui agora. Eu não precisaria nem estar fazendo esses cálculos todos. Isso aqui não é proporcional, gente? Regra de 3 não é sempre proporção? Olha o que aconteceu aqui, ó. Não aumentou 10 vezes? De 4 foi para 40? Aqui é só aumentar 10 vezes também. 32, 320. Não é? Putz, a gente nem pensou mesmo. Não enxerguei isso. Não enxerguei. Aqui é proporcional. Aumentou 10 vezes, aqui aumenta 10 vezes. E você resolve mais rápido. Fica perdendo tempo. Já pensou lá no Enem? Você tem que ficar multiplicando, dividindo? Você já teria matado Só aqui. aumentar mais um zerinho. Só aumentar um zerinho aqui, 320. Agora vamos no raciocínio. Olha só. Para eu conseguir consumir esses 40 gramas que ele colocou de hidrogênio, eu precisaria de ter 320 de oxigênio. Mas ele usou 320 de oxigênio? Não, só 40. Então, quer dizer que quem está sobrando, quem que está em excesso é quem? Vamos lá. Vai, pensa aí. Quem está sobrando, então? Aqui já dá para eu saber quem está sobrando, quem que está em excesso. É o H2, não é? É o H2. Porque ele colocou tanto hidrogênio que para consumir tudo aquilo ali, ele precisaria de 320 de oxigênio. Então, quer dizer que esse hidrogênio está em excesso, tem muito dele, tá? Ele colocou só 40 de oxigênio. Então, quer dizer que esses 40 de oxigênio vai ser consumido inteiro. Tá? Aí, deixa eu ver. Vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Determine o reagente limitante. Então, eu já sei que o limitante não é o H2. Quem que é o limitante? É o O2. Por quê? O hidrogênio está em excesso. Se um está em excesso, o outro é o limitante. É sempre assim.